Existe um líquido que custa menos de €1 em qualquer supermercado em Portugal. Ele dissolve décadas de ferrugem, cálcio e sedimentos presos dentro do encanamento da sua casa. Restaura a pressão da água aos níveis de fábrica em 24 horas. É classificado como seguro para contato com alimentos pela FDA e tem sido usado por engenheiros industriais para limpar sistemas de água desde a década de 1940. Só em Portugal, o setor da canalização gera 170 mil milhões de euros por ano. A recomendação mais lucrativa deles é arrancar todos os canos das paredes e começar do zero. Esse serviço custa entre 4 mil e 15 mil euros, mas a ciência afirma que a maioria desses canos está perfeitamente intacta. O problema não está no cano em si. O problema é o que está crescendo dentro dele. Camadas de carbonato de cálcio, óxido de ferro e incrustações minerais vêm obstruindo o fluxo de água há anos. Uma substância que custa centavos dissolve tudo. Eles não deixaram de recomendá-lo porque falhou. Eles pararam porque funcionava bem demais. Uma solução que você pode comprar em um supermercado por menos de 2 euros não consegue sustentar uma indústria de 170 bilhões de euros. E aquilo que não consegue sustentar a indústria não pode ser promovido pela indústria. Esta é a história do limpador de canos de Umpinnhoers que o mundo da canalização enterrou. Bem-vindo ao acampamento proibido. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sino. É aqui que desenterramos o que a indústria de reparos residenciais escondeu. Agora, permita-me levá-lo de volta ao local onde esse conhecimento nasceu. Em 1943, Portugal estava imerso na Segunda Guerra Mundial, e todas as matérias-primas do continente eram canalizadas para a máquina militar. Cobre, aço e ferro foram rigorosamente racionados para o esforço militar, e o acesso civil a esses metais foi praticamente eliminado. Fábricas que antes produziam materiais hidráulicos, conexões de tubos e componentes para a infraestrutura de água foram reequipadas da noite para o dia para fabricar cartuchos de munição, projéteis de artilharia e peças de motores para tanques e aeronaves. A infraestrutura civil estava se deteriorando e não havia metal para substituí-la. A Junta de Produção de Guerra emitiu diretrizes para todos os setores da indústria portuguesa. A mensagem era simples e absoluta. Procure maneiras de conservar o que você já tem, pois a substituição não é uma opção. Os engenheiros das estações de tratamento de água municipais enfrentavam uma crise crescente. Tubulações que estavam em uso há décadas estavam entupidas com depósitos minerais. A pressão da água estava caindo em bairros inteiros, e hospitais, bases militares e fábricas de armamentos precisavam de um abastecimento de água confiável. Substituir os canos era impossível porque cada grama de metal pertencia à guerra. Então, os pesquisadores recorreram à química. Descobriram que ácidos orgânicos fracos, especificamente o ácido cítrico e o ácido acético, conseguiam dissolver carbonato de cálcio e óxido de ferro sem danificar as paredes dos tubos subjacentes. A reação foi elegante, controlada e devastadoramente eficaz, mesmo contra os depósitos minerais mais resistentes. O ácido se ligou aos íons minerais em um processo chamado quelação, palavra derivada do termo grego para garra, porque a molécula de ácido literalmente agarrou o íon metálico como uma garra agarra uma pedra. O sistema capturou as moléculas de cálcio e magnésio, arrancou-as da superfície do cano e as suspendeu inofensivamente na água, para que pudessem ser levadas embora como sujeira de uma mangueira de jardim. Não é necessária força mecânica, sem remoção de tubos, sem soldagem, sem cortes, sem demolição. Simplesmente a química fazendo o que a química faz. Em 1945, a desincrustação com ácido cítrico já era um protocolo padrão em estações de tratamento de água, usinas de energia e complexos industriais em todo o país. As cervejarias o utilizavam para limpar suas linhas de produção de cobre e aço inoxidável entre cada lote de cerveja. As fábricas de processamento de laticínios utilizavam soluções de ácido cítrico em seus equipamentos de pasteurização e redes de tubulação como manutenção de rotina obrigatória, conforme exigido pelas diretrizes federais de segurança alimentar. A Marinha Portuguesa utilizava-o para manter os sistemas de abastecimento de água operacionais em porta-aviões contra torpedeiros e submarinos que operavam a milhares de quilômetros de qualquer porto. Grandes fabricantes de equipamentos como a Armstrong Limited e a Bell & Gossett listaram o ácido cítrico como a base desincrustante recomendada para seus trocadores de calor e sistemas de caldeiras. Era barato, eficaz, não tóxico e estava disponível em todas as lojas de ferragens e supermercados do país. Então a guerra terminou e a indústria de encanamento voltou com força total, com um modelo de negócios muito diferente, baseado não na manutenção, mas na substituição. De repente, não havia mais escassez de cobre, nem racionamento de aço, e toda uma geração de soldados retornando da guerra estava comprando casas novas nos subúrbios.
O setor de encanamento passou de fazer manutenção em sistemas existentes para instalar sistemas totalmente novos e, posteriormente, para remover e substituir completamente os sistemas antigos. O conhecimento adquirido durante a guerra sobre manutenção química foi discretamente arquivado, não porque tivesse deixado de funcionar, mas porque a economia em tempos de paz tornava a substituição muito mais lucrativa do que a preservação. Agora, veja o que você precisa entender. Este vídeo é apenas a ponta do iceberg. Reuni tudo o que o setor de encanamento não quer que você saiba. Tudo dentro do cofre do acampamento proibido. Guia completo para desencrustar tubulações em casa, com proporções exatas, fotos passo a passo e protocolos de segurança para cada tipo de material. O Manual de Defesa contra a Água Dura ensina como testar sua água, mapear seus níveis de minerais e construir um sistema de prevenção para o ano todo. O Guia de Sobrevivência para Emergências Hidráulicas, abordando os 12 desastres hidráulicos mais comuns e como resolver cada um deles sem precisar chamar um profissional. Protocolo de recuperação de aquecedores de água, que prolonga a vida útil do seu tanque em até 8 anos usando um único ingrediente doméstico. O guia completo de produtos químicos de limpeza, detalhando todos os agentes desencrustantes seguros, onde comprá-los, as concentrações exatas e quais deles a indústria aumenta o preço em 2000%. E muito mais. Mais de 10 guias em um só lugar. Sem rodeios, direto ao ponto? O link está na descrição. Mas fique aqui. O vídeo está apenas começando. Agora, deixe-me mostrar exatamente o que está acontecendo dentro das suas paredes neste exato momento. O Serviço Geológico de Portugal mapeou a dureza da água em todo o país. Os dados mostram que 85% das casas portuguesas têm algum nível de dureza da água, variando de moderada a extremamente dura, dependendo da geologia local. 85% de todos os lares deste país. Isso significa que aproximadamente 119 milhões de residências estão bombeando água rica em minerais por seus canos todos os dias, todos os anos. A água mais dura de Portugal concentra-se no sudoeste, no centro-oeste e na Flórida, onde os aquíferos calcários saturam a água subterrânea com cálcio e magnésio à medida que esta se filtra através da rocha matriz. Cidades como Indianápolis, Las Vegas, Phoenix, San Antônio e Minneapolis apresentam regularmente níveis de dureza do solo que o Serviço Geológico de Portugal classifica como muito altos, acima de 180 partes por milhão de carbonato de cálcio dissolvido. Cada vez que você abre uma torneira, toma um banho ou dá descarga no vaso sanitário, o cálcio e o magnésio dissolvidos fluem pelo seu encanamento. Quando a água aquece dentro do aquecedor, algo crucial acontece em nível molecular. Os minerais dissolvidos precipitam da solução, porque a água quente consegue reter menos sólidos dissolvidos do que a água fria. Eles se cristalizam na superfície interna do cano e nos elementos de aquecimento do seu aquecedor de água, camada após camada, ano após ano, como sedimentos geológicos que se formam dentro das suas paredes. Um tubo de cobre novo de 3, 4 de polegada tem um diâmetro interno de aproximadamente 19 milímetros. Após 20 anos de exposição à água dura, esse diâmetro pode diminuir para menos de 6 milímetros. Isso representa uma redução de quase 70%. A água está tentando passar por uma abertura menor que um canudo. E aqui está a parte que realmente deveria te incomodar. Esse acúmulo não está apenas bloqueando o fluxo de água, está contaminando o seu abastecimento de água. Lascas de óxido de ferro se desprendem das paredes internas e entram na corrente de água. É por isso que, às vezes, a água fica amarela ou marrom quando você abre a torneira pela manhã. Essa descoloração são partículas de ferrugem que se desprenderam de décadas de acúmulo dentro dos seus canos. E você está bebendo essa água, cozinhando com ela e dando banho em seus filhos com ela. Um estudo publicado no Journal of Water and Health descobriu que encanamentos residenciais corroídos podem liberar níveis significativamente elevados de ferro, manganês e chumbo na água da torneira. Chumbo, especificamente proveniente de juntas de solda e conexões de latão em casas construídas antes de 1986. Os canos não estão apenas entupidos, eles estão degradando ativamente a qualidade da sua água todos os dias. Agora, veja o que torna isso ainda pior. Um encanador virá à sua casa, cobrará entre 200 e 500 camarários apenas pela visita de diagnóstico. Fará um teste de pressão, talvez insira uma câmera em um dos ralos e dará o diagnóstico que você já ouviu 1000 vezes. Seus canos são velhos, estão corroídos. Eles precisam ser substituídos. Todo o sistema precisa ser reformulado. A substituição completa da canalização custa em média 7.500 euros em todo o país, de acordo com dados da Engie e da Home Advisor. Algumas empresas costumam cobrar 15 mil euros ou mais, dependendo do tamanho e da complexidade da sua casa. Eles vão abrir suas paredes, arrancar os canos antigos, instalar novos tubos de cobre ou PEX,
remendar o drywall, pintar tudo e deixar você com uma conta que levará anos para pagar, em uma casa que parecerá um canteiro de obras por uma semana. Mas eis o que esse encanador quase certamente não lhe dirá. Na grande maioria dos casos, a própria tubulação está estruturalmente íntegra. O cobre, o PVC e o aço galvanizado sob toda essa camada ainda estão funcionais. O que falhou não foi o cano. O que falhou foi a manutenção, que nunca foi realizada. Se você chegou até aqui, já sabe mais sobre o sistema de encanamento da sua casa do que 99% dos proprietários de imóveis em Portugal. Inscreva-se e compartilhe isso com alguém que está prestes a receber um orçamento de 10 mil dólares para refazer o encanamento da casa. Tudo o que a indústria de encanamento escondeu está dentro do cofre do Forbidden Camping, e o link está na descrição. Agora preste atenção, porque é nesta próxima parte que a verdadeira raiva começa. Então, por que ninguém ensina isso? Por que a solução de Untermates não está impressa no verso de todas as contas de água em Portugal? Porque o setor de serviços de canalização em Portugal movimenta 170 mil milhões de euros por ano, segundo dados da IBISWorld, o que o torna um dos setores de serviços mais rentáveis de toda a economia portuguesa. Isso não é um erro de digitação, nem um exagero. É um número documentado. 170 bilhões circulam anualmente por um ecossistema de empreiteiras, franquias, fornecedores de peças, empresas de garantia residencial e serviços de diagnóstico. A transação mais lucrativa no setor de encanamento residencial é a troca completa da tubulação de uma casa. A média nacional é de 7.500 euros, com orçamentos que frequentemente chegam a 15 mil euros ou mais. 70% desse custo corresponde apenas à mão de obra. Um serviço de substituição de encanamento leva vários dias, exige demolição de paredes, reparos em drywall e frequentemente pintura posterior. É a solução mais invasiva, mais cara e mais frequentemente recomendada em todo o setor. Agora, faça a si mesmo uma pergunta muito simples. Se um proprietário pudesse restabelecer o fluxo de água em seus canos com apenas 2 euros em ácido cítrico em pó, comprado na seção de produtos para confeitaria, quem sairia perdendo? O empreiteiro perde o trabalho de substituição da canalização, avaliado em 7.500 euros. A franquia perde a taxa de consulta de diagnóstico, que varia entre 200 e 500 hours. O fornecedor de peças perde o pedido de 300 pés de tubos de cobre ou PEX novos. A empresa de garantia residencial perde o pagamento mensal do prêmio de um proprietário que não tem mais medo de uma falha catastrófica no encanamento. Cada elo dessa cadeia de 170 bilhões de euros depende de você acreditar que canos velhos são canos inoperantes e que o único caminho a seguir é a demolição e a substituição total. Mas a química entre os corpos conta uma história completamente diferente. O ácido cítrico é um ácido orgânico fraco, encontrado naturalmente em limões e laranjas. É classificado pela FDA como geralmente reconhecido como seguro, a mesma classificação dada ao sal de mesa e ao bicarbonato de sódio. É o agente desincrustante padrão no tratamento de água industrial há mais de 80 anos. As cervejarias o utilizam para limpar suas linhas de produção de aço inoxidável após cada lote, dissolvendo resíduos de lúpulo e incrustações minerais em questão de horas. As instalações de processamento de laticínios utilizam soluções de ácido cítrico em todas as suas redes de pasteurização como manutenção de rotina obrigatória por lei federal. Os sistemas de água hospitalares e as unidades de diálise são descalcificados com soluções de ácido cítrico em intervalos rigorosamente programados, pois a segurança do paciente depende da limpeza das tubulações. O mesmo processo químico usado para limpar um sistema de água industrial de 100 mil euros funciona exatamente da mesma forma no cano de cobre de meia polegada atrás da parede do seu banheiro. Não há diferença científica. A única diferença é que a fábrica tem um protocolo de manutenção, enquanto a sua casa nunca teve um. Agora, aqui está a parte que deveria te deixar furioso. Entre em qualquer loja de materiais hidráulicos e procure um produto com a etiqueta Desincrustante Profissional para Tubulações. Vem numa jarra da marca. Possui um rótulo com aparência profissional e custa entre 25 e 40 euros por galão. Agora leia a lista de ingredientes ativos no verso da embalagem. Ácido cítrico. O mesmo composto que você pode comprar em um saco de 900 gramas no supermercado por menos de 3 euros. A margem de lucro não é de 100%, não é 500%, é superior a 1000%, por vezes chegando perto de 2000%. Eles reembalam um ingrediente básico, colocam-no em um recipiente profissional e cobram 40 vezes o seu valor real. E a única razão para essa margem de lucro existir é porque nunca lhe disseram qual era o ingrediente ativo. Agora, preciso ser honesto com você, porque é aqui que a credibilidade importa mais do que o drama. Este método não é uma solução mágica para todas as situações.
se seus canos estiverem mais de 90% obstruídos, se a corrosão tiver atingido a parede do cano, ou se você tiver canos de chumbo em uma casa construída antes de 1950, a remoção química do calcário por si só pode não ser suficiente. Tubos de aço galvanizado severamente degradados por décadas de negligência podem exigir avaliação profissional. E se você sentir cheiro de gás ou observar danos causados pela água, chame um profissional imediatamente. Não estou dizendo para você nunca chamar um encanador. Estou lhe dizendo que, na grande maioria dos casos, o primeiro passo não deve custar 7.000 hours. O primeiro passo deve custar 2 euros e exigir 24 horas de paciência. Eis exatamente o que fazer. Vá a qualquer supermercado e compre ácido cítrico em pó de qualidade alimentar na seção de conservas ou de produtos para confeitaria. Você precisa de aproximadamente 2 colheres de sopa por galão de água. Feche o registro principal de abastecimento de água da sua casa, geralmente localizado perto do hidrômetro ou no ponto de entrada da tubulação principal na sua residência. Abra todas as torneiras da sua casa para drenar a água acumulada nos canos. Assim que o sistema estiver vazio, feche todas as torneiras e misture a solução de ácido cítrico em um balde grande, usando água quente para dissolver completamente o pó. É aqui que o método se torna poderoso. Remova a mangueira de entrada do seu aquecedor de água e use uma pequena bomba de transferência ou a gravidade para impulsionar a solução de ácido cítrico para dentro do sistema de tubulação. Encha completamente o sistema, incluindo o próprio reservatório do aquecedor de água, onde o acúmulo de calcário costuma ser mais problemático. Feche tudo e deixe a solução repousar por 12 a 24 horas. O ácido cítrico atuará silenciosamente dentro dos seus canos através do processo de quelação, ligando-se aos depósitos de cálcio, magnésio e ferro e dissolvendo-os. Após o período de imersão, reconecte o abastecimento principal de água e abra todas as torneiras da casa. Deixe o sistema funcionar por 15 a 20 minutos, até que a água saia completamente limpa. É provável que você veja água marrom, laranja ou amarela saindo no início, e essa visão por si só mudará para sempre a sua maneira de pensar sobre o seu encanamento. São décadas de incrustações minerais, ferrugem e sedimentos se dissolvendo e sendo expelidos do interior dos seus canos, onde permaneceram desde o dia em que sua casa foi construída. Quando a água estiver limpa, significa que seus canos estão funcionando em sua capacidade original ou próximo a ela. A diferença na pressão da água será imediata e drástica. Os chuveiros que gotejavam voltarão a jorrar água com força, e as torneiras que chiavam voltarão a jorrar livremente. O aquecedor de água aquecerá mais rápido e com maior eficiência, pois a espessa camada de incrustações de cálcio que isolava a resistência da água foi completamente dissolvida, reduzindo potencialmente sua conta de energia em até 20%. Para manutenção contínua, repita este processo, uma vez por ano. Um único tratamento anual impede que a incrustação volte a atingir níveis críticos. O custo anual total da manutenção de todo o sistema de encanamento da sua casa é inferior a 5 euros. Compare isso com uma única visita de um encanador, que começa em 200 euros antes mesmo de ele tocar em uma chave inglesa. Compare isso com o orçamento de 7.500 hollers para a substituição completa da tubulação, que 3 em cada 4 encanadores lhe apresentarão ao verem canos antigos. Compare isso com o galão de descalcificante de marca, que custa 40 hollers e contém o mesmo ingrediente de 2. A matemática não é complicada. A indústria tornou isso invisível de propósito. Agora, quero que você imagine algo. Se você abrisse um cano de 20 anos agora, veria algo parecido com o interior de uma artéria entupida. Depósitos minerais espessos, ásperos e de cor ferrugem reduzem a abertura a uma fração do seu tamanho original. E isso está dentro das suas paredes neste exato momento. A água que sua família bebe passa por ali todos os dias. E a indústria, que lucra com a sua ignorância, passou décadas garantindo que você nunca visse isso, nunca fizesse testes e nunca descobrisse que um pó de 2 euros poderia resolver o problema. Esse conhecimento não desapareceu por estar errado. Desapareceu porque era barato demais para vender. Uma solução que custa centavos não pode sustentar uma indústria de 170 bilhões de euros. Portanto, nunca foi ensinado em escolas técnicas, nunca foi promovido pelos fabricantes, nunca foi mencionado pelas empresas de garantia residencial e nunca foi incluído em nenhum manual do proprietário distribuído na assinatura do contrato de compra e venda. Mas a química não se importa com modelos de negócios. O ácido cítrico ainda dissolve o carbonato de cálcio. Isso acontecia em 1943 e continua acontecendo hoje. A única coisa que mudou é quem lucra com o fato de você não saber. Se este vídeo lhe trouxe algum benefício, inscreva-se e compartilhe. Cada ação ensina ao proprietário de um imóvel algo que a indústria rezava para que ele nunca aprendesse.
O próximo cofre será aberto em breve. E o que a indústria de reparos residenciais está escondendo desta vez é ainda mais profundo.